A história do Stone Temple Pilots, olha, é uma daquelas de cinema, né? É uma jornada de sucesso, tipo, absurdo, com mais de 40 milhões de álbuns vendidos. Mas, ao mesmo tempo, é uma história marcada por tragédias muito, muito profundas, por vícios e por uma capacidade de se reerguer que é quase inacreditável. Vamos mergulhar nessa saga de ascensão, queda e renascimento. Então, para a gente entender essa montanha-russa, a gente vai dividir a história em 4 partes, 4 atos. Primeiro, como eles explodiram no cenário grunge. Depois, o auge da criatividade, no meio de críticas pesadas e demônios pessoais. Em seguida, os anos de instabilidade e perdas devastadoras. E por fim, como a banda encontrou um jeito de seguir em frente. Beleza, vamos começar por aqui, que isso é fundamental para entender o STP. Desde o comecinho, eles já tiveram que lidar com uma baita barreira, a crítica. Por terem aparecido um pouquinho depois daquela explosão inicial de Seattle, parte da imprensa foi lá e, na lata, rotulou eles como imitadores. Enquanto o público abraçava, os críticos viam a banda como uma sombra de gigantes como Pearl Jam e Alice in Chains. Essa briga, sabe, entre o sucesso com a galera e a rejeição da crítica definiu os primeiros anos deles. E o curioso é que a história deles não começa em Seattle, no epicentro do grunge. Não, começa bem longe, lá no sul da Califórnia. Foi lá que as peças certas se encontraram para formar uma das bandas mais marcantes dos anos 90. E a formação da banda é uma história muito boa. Pensa só, o Scott Weiland e o baixista Robert DeLeo se conhecem e formam uma banda chamada Mighty Joe Young. Aí o Robert tem a ideia de chamar o irmão mais velho, o Jim, que era um guitarrista incrível, mas que já estava meio por fora da música, cuidando de negócios. A chegada do Jim na guitarra mudou tudo. Eles tiveram que trocar de nome e a inspiração veio de um lugar bem aleatório, um adesivo de óleo de motor da marca STP que o Scott Weiland achava o máximo desde que era moleque. E aqui, gente, a gente vê o tamanho do paradoxo que era o STP no começo. O disco de estreia, Core, foi um monstro, um fenômeno, vendeu mais de 8 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Era impossível ligar o rádio ou a MTV e não ouvir Plush ou Creep. Só que no outro lado, a crítica foi implacável. A Rolling Stone, simplesmente a maior revista de música do mundo, foi lá e elegeu eles como a pior banda nova do ano. Dá pra acreditar. Só que, enquanto a crítica batia, os prémios oficiais contavam uma história bem diferente. A MTV deu para eles o prémio de Banda Revelação e eles ainda levaram para casa um Grammy, o prémio máximo da música, por Plush. Ou seja, o público e a indústria estavam do lado deles. E isso consolidou o STP não como uma cópia, mas como uma força do rock. Bom, agora a gente entra na fase em que a banda chegou no topo do mundo, eles calaram a boca de muito crítico, mostraram que não eram fogo de palha, mas, ao mesmo tempo, uma sombra bem escura começou a aparecer no horizonte. Se alguém ainda duvidava, o segundo álbum, Purple, veio para acabar com a discussão. Cara, mais de 6 milhões de cópias vendidas, e ele não só vendeu bem, ele estreou direto em primeiro lugar nas paradas. Com músicas como Interstate Love Song e Vaseline, não tinha mais como negar. O Stone Temple Pilots era uma potência criativa. E é exatamente aqui, no auge do sucesso, que a semente da tragédia é plantada. Segundo o próprio Scott Weiland contou na sua autobiografia, foi nessa época, no meio dessa loucura toda, que ele experimentou heroína pela primeira vez. Esse momento, ele marca o início de uma batalha longa, dolorosa, contra o vício que iria assombrar a banda para sempre. O mais doido é que, mesmo com os problemas pessoais do Weiland já começando a aparecer, a criatividade da banda estava a 1000 por hora. No álbum Tiny Music, eles mandaram o som grunge para passear e ousaram. Misturaram glam rock, psicodelia e até bossa nova. Foi uma afirmação musical muito poderosa, que mostrou uma versatilidade que pouca gente esperava. Só que a realidade bateu na porta. A genialidade musical não foi suficiente para segurar a barra. A turnê do Tiny Music teve que ser cancelada por causa dos problemas do Scott. E, do ponto de vista dele, o jeito que isso foi feito doeu muito. Ele sentiu que os parceiros, os irmãos de banda, tinham exposto ele publicamente. Foi a primeira grande rachadura na relação deles. E agora? Bom, agora a gente entra na fase mais turbulenta e, sinceramente, mais triste da história da banda. Um período de quebras, de projetos paralelos e, infelizmente, de perdas que doem até hoje. Olha essa linha do tempo. Ela resume o caos que foram esses anos. Em 2002, a banda acaba. O Weiland vai para o Velvet Revolver. Em 2008, eles voltam para uma turnê. Mas em 2013, o impensável. Eles demitem o Scott Weiland. O Chester Bennington do Linkin Park entra no lugar dele. E aí, a tragédia dupla. Primeiro a morte do Scott Weiland em 2015 e, como se não bastasse, a morte do Chester Bennington só 2 anos depois.
É pesado. E nesse meio tempo, durante as pausas e separações, ninguém ficou parado. O Wayland teve um sucesso gigantesco com o Velvet Revolver. Os irmãos DeLeo formaram o Army of Anyone e o Talk Show. Isso só mostra que a vontade de criar música continuava ali, forte, mas a convivência entre eles, naqueles momentos, estava impossível. A fase com o Chester Bennington foi um capítulo bem especial e ao mesmo tempo agridoce. Ele era fã declarado da banda, um cara que amava o STP. E ele trouxe uma energia nova, um respeito enorme pelo material. A saída dele foi super amigável. Ele precisava focar na família e no Linkin Park, mas a presença dele manteve a chama do STP acesa num período muito difícil. Depois de tudo isso, depois de perder 2 vocalistas de um jeito tão trágico, qualquer um pensaria, acabou, né? É o fim do Stone Temple Pilots. Mas a história deles é, acima de qualquer coisa, sobre resiliência. E o que eles fizeram a seguir foi um ato de coragem imenso. Ao invés de jogar a toalha, eles decidiram continuar. E fizeram algo raro. Abriram audições públicas para encontrar um novo vocalista. Eles ouviram incontáveis cantores, chegaram a quase desistir, até que encontraram o Jeff Gutt. A escolha não era sobre substituir ninguém, mas sobre encontrar alguém que pudesse ajudar a levar esse legado para frente. E essa frase do Jeff Gutt, o novo vocalista, resume tudo, né? Maior oportunidade da minha vida. Ele sabia o tamanho do sapato que ele estava calçando. Ele não estava só entrando numa banda, ele estava entrando para uma história muito complexa, muito amada por milhões de pessoas. E ele abraçou esse desafio com muito respeito. E a prova de que eles não queriam ser só uma banda de tributo a si mesmos está aqui. Com o Jeff nos vocais, eles lançaram 2 álbuns de estúdio. Um deles, o Perdida, é um disco totalmente acústico, super introspectivo. Isso mostra que a chama criativa não só continua acesa, como ainda está disposta a explorar lugares novos. Então, quando a gente olha para toda essa jornada, o legado do Stone Temple Pilots é gigante e complexo. De um lado tem os números, os mais de 40 milhões de álbuns, uma discografia que definiu uma geração. E do outro, tem uma história muito humana de superação, de perda e de uma recusa em desistir da música que uniu esses caras lá no começo. E no fim, a história deles deixa uma pergunta no ar, uma pergunta bem forte. Uma banda pode sobreviver à própria lenda? Especialmente uma lenda tão marcada por genialidade, mas também por tanta tragédia? A história do Stone Temple Pilots continua sendo escrita, parece sugerir que sim, talvez possa. É isso, uma história e tanto, né? Se essa análise te pegou de alguma forma, se curtiu o conteúdo, já sabe. Deixa aquele like, compartilha com quem também é fã e, claro, se inscreve aí no canal Grande Aposentado para mais histórias como essa.